Milionário encontra sua ex-namorada em uma festa, mas passa mal ao ver quem está com ela. Deixa seu like e se inscreva para apoiar o canal. A chuva tamborilava sem parar nas amplas janelas da cobertura de Rafael Moreira, uma joia arquitetônica no topo de um edifício no coração do Rio de Janeiro. O horizonte cinzento da cidade se espalhava à sua frente, embaçado pela tempestade, mas Rafael mal notava. Aos 42 anos, ele era um homem que possuía tudo. Uma fortuna que rivalizava com os grandes empresários do Sudeste brasileiro, um nome que exigia respeito nas salas de reuniões pelo país e um estilo de vida que muitos só podiam imaginar. Mesmo assim, ali, em seu terno feito sob medida, com um copo de cachaça na mão, seus olhos castanhos estavam opacos, carregados de uma melancolia que nenhum dinheiro podia curar. Rafael Moreira era um rei sem um reino que valesse a pena. Seu império de imóveis de alto padrão e investimentos o fizera milionário aos 30 e bilionário aos 40. Mas quanto mais subia, mais vazio se sentia. A cobertura, com seus pisos de mármore polido e quadros modernos valendo milhões, era um mausoléu silencioso. Nenhum riso ressoava por seus corredores, nenhum calor amaciava suas arestas. Ele estava só, profundamente, dolorosamente só, e o peso dessa solidão o esmagava naquela noite mais do que nunca. Sua mente vagou, como sempre, para uma moça de cabelos cacheados e um sorriso que podia iluminar os recantos mais sombrios de sua alma. Clara Menezes. Ela já fora tudo para ele, quando ele era apenas um estudante universitário com grandes sonhos e um coração ainda maior. Eles se conheceram num bar perto da UFRJ, o som da risada dela atravessando o tumulto como uma melodia inesquecível. Ela era bolsista, determinada e independente, com um espírito que não se dobrava. Ele se apaixonou perdidamente, talvez até demais, e por um breve instante construíram um mundo juntos, feito de promessas murmuradas e beijos roubados sob as luzes do aterro do Flamengo. Mas esse mundo ruiu. A família de Rafael, rica do interior fluminense e instalada no Rio para ampliar sua influência, desprezou Clara desde o começo. Para eles, ela era ninguém, uma garota de uma favela da Zona Norte, sem linhagem, sem lugar em sua dinastia impecável. Eles o pressionaram, manipularam e o convenceram de que ela o puxaria para baixo. E Rafael, jovem, ambicioso e fraco, cedeu. Ele se afastou dela, deixando para trás a única pessoa que o enxergara de verdade. A memória que mais o assombrava não era o término em si, embora tivesse sido cruel. O rosto de Clara banhado em lágrimas, a voz dela tremendo ao implorar que ele lutasse por eles. Não, foi o que veio depois. Ela ligou semanas mais tarde, a voz vacilante numa ligação cheia de chiados, dizendo que estava grávida. Do filho dele, deles. Ele ficou paralisado, o pânico tomando conta, enquanto a voz de sua mãe ecoava em sua mente. Ela está mentindo, Rafael, quer te prender. Ele desligou, covarde demais, para encarar a verdade, e se convenceu de que era um golpe. Nunca retornou a ligação, nunca verificou, apenas enterrou o assunto e deixou a vida seguir. Agora, 20 anos depois, essa decisão o corroía como uma ferida aberta. Será que ela teve o bebê? Havia um filho lá fora. Seu filho, crescendo sem ele? Ou ela o perdeu sozinha porque ele a abandonou? As perguntas giravam sem fim, um tormento inescapável. Ele tentou encontrá-la uma vez, anos atrás, contratando um detetive particular, mas a trilha esfriou. Clara Menezes sumira de sua vida, deixando apenas fantasmas. Rafael tomou um gole lento da cachaça, o ardor pouco aliviando a dor. Ele era um homem que erguia torres, transformava sonhos em concreto e aço, mas não conseguia reconstruir o que realmente importava. Trocara o amor pelo legado, e o preço foi sua alma. Uma batida forte na porta o arrancou de seus pensamentos.
Ele franziu o senho, pousando o copo no bar reluzente. Ninguém aparecia ali sem aviso. A segurança era rigorosa. Curioso, cruzou a sala, os sapatos brilhantes ecoando no piso, e abriu a porta. Um entregador estava lá, a chuva pingando de sua jaqueta, segurando um envelope pequeno e gasto. Rafael Moreira? Perguntou o homem, a voz rouca. Sim, respondeu Rafael, franzindo a testa. Assine aqui. O entregador lhe entregou uma prancheta. Rafael assinou rápido, mal olhando, e pegou o envelope. O homem sumiu pelo corredor tão rápido quanto apareceu. Rafael virou o envelope nas mãos. Era simples, sem remetente, apenas seu nome rabiscado numa caligrafia que lhe deu um arrepio. Ele conhecia ano aquela letra, aquela curva suave. Não podia ser, mas era. Seu coração disparou ao rasgar o envelope, tirando uma única folha de papel. As palavras o atingiram como um soco no estômago. Rafael, eu não queria isso, mas você precisa saber. Ela é sua e está perguntando por você. Clara. Uma pequena foto escorregou do envelope, caindo no chão. Ele se abaixou para pegá-la e perdeu o fôlego ao vê-la. Uma adolescente com seus olhos castanhos o encarando. Sua filha, viva, real. E Clara aguardara todo esse tempo. O quarto girou. Tudo o que ele enterrara, tudo o que perdera, voltava à sua vida. O que isso significava? Por que agora? Suas mãos tremiam enquanto segurava a carta. Uma tempestade de esperança e medo rugindo dentro dele. Ele tinha que encontrá-las. Precisava saber. As luzes do chandelier do Museu do Amanhã brilhavam como 1000 estrelas, lançando um glow quente sobre a multidão no baile anual de gala beneficente. Rafael Moreira ajustou sua gravata preta, o maxilar tenso, enquanto navegava pelo mar de smokings e vestidos de gala. Ele detestava esses eventos. Exibições vazias de riqueza disfarçadas de caridade. Mas sua empresa era uma grande doadora, e as aparências contavam. Aquela noite, porém, sua mente não estava nas conversas fúteis ou no tilintar das taças de caipirinha. Estava na carta, na foto, na filha que ele nunca conhecera. 2 dias haviam se passado desde que aquele envelope virara seu mundo de cabeça para baixo. E desde então ele era um destroço. O sono lhe escapava. O coração era um emaranhado de culpa e saudade. Naquela manhã, contratara seu melhor investigador, um ex-policial chamado Torres, para rastrear Clara Menezes. Ele prometera virar cada pedra. Mas Rafael não estava pronto para a velocidade com que o destino agiria. Ao se dirigir ao bar, uma risada familiar cortou o burburinho da sala. Um som que não ouvia há 20 anos, mas que reconheceria em qualquer lugar. Sua respiração travou, e ele se virou, vasculhando a multidão com um desespero quase pânico. Lá estava ela, Clara, perto de uma exposição de esculturas futuristas, os cabelos cacheados, presos num coque elegante, o vestido azul turquesa abraçando uma silhueta que o tempo só aprimorara. Ela tinha 40 anos agora, uma mulher moldada pelos altos e baixos da vida, mas para Rafael ainda era a garota que roubara seu coração sob as luzes tremeluzentes daquele bar na Lapa. Ela ria de algo que um homem de cabelos grisalhos dizia, os olhos franzidos nos cantos, e por um instante Rafael não conseguiu se mover. Ela estava ali, viva, real. Seus pés o levaram adiante antes que sua mente o alcançasse, a multidão se abrindo como água ao seu redor. Ele parou a poucos metros, a garganta seca, o pulso acelerado. Clara, disse, a voz rouca, quase um sussurro. Ela congelou no meio do riso, virando a cabeça para ele. O rosto dela perdeu a cor, aqueles olhos castanhos. Os dele, ele percebeu agora, se arregalaram em choque. O homem ao lado hesitou, olhando entre eles, mas Clara não notou. Por um longo e doloroso momento, ela apenas o fitou, uma tempestade de emoções cruzando seu rosto. Incredulidade, dor, raiva.
Então, seus lábios se fecharam numa linha firme e ela se afastou, os ombros rígidos, como se pudesse apagá-lo da existência. Clara, espera, pediu Rafael avançando. Sua mão se estendeu por instinto, mas ele se conteve, deixando-a cair. Por favor, preciso falar com você. Ela se virou para encará-lo, o olhar gélido. Você não pode fazer isso, Rafael, disse, a voz baixa, mas cortante, atravessando o ruído da gala. Não depois de tanto tempo. Não depois do que você fez. As palavras o acertaram como um tapa, mas ele não recuou. Merecia isso. Eu sei, disse a voz falhando. Sei que não mereço, mas a carta... Clara, eu não sabia. Juro que não sabia. Os olhos dela se estreitaram, buscando uma mentira em seu rosto, mas só encontraram a verdade crua. Ela deu um passo mais perto, a voz caindo num sussurro que tremia de fúria contida. Você não quis saber. Você foi embora. Me deixou sozinha com um bebê, nosso bebê, enquanto sua família me chamava de lixo. E agora acha que uma carta muda isso? O peito de Rafael se apertou, a culpa o sufocando. Eu errei, disse, as palavras saindo apressadas. Fui um covarde. Me arrependo disso todos os dias desde então. Por favor, só me fale dela. Diga que ela está bem. A expressão de Clara suavizou por uma fração de segundo, uma brecha em sua armadura antes de endurecer novamente. Ela cruzou os braços, desviando o olhar como se não suportasse encará-lo. O nome dela é Sofia, disse finalmente a voz quase inaudível. Tem 17 anos, inteligente, teimosa, linda e é minha. Eu a criei sozinha, Rafael, sem ajuda, sem esmolas, só eu. Sofia, sua filha tinha um nome. O peso disso o atingiu, uma onda de assombro e vergonha. 17 anos, ele perdera cada marco, os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola. Estivera construindo um império, enquanto Clara construía uma vida, uma família, sem ele. Desculpe-me, sussurrou, os olhos marejados. Não sabia como consertar isso. Não sabia onde você estava. Você não procurou o suficiente? Ela retrucou, a voz embargada. Você tinha todo o dinheiro do mundo, Rafael. Poderia nos ter encontrado se quisesse. Ele abriu a boca para argumentar, para implorar, mas as palavras morreram quando uma nova figura se aproximou. Uma adolescente com seus olhos castanhos e os traços marcantes de Clara. Ela usava um vestido preto simples, os cabelos escuros caindo em ondas sobre os ombros, e carregava uma confiança serena que fez o coração de Rafael disparar. Sofia. Mãe, o leilão vai começar, disse ela, a voz vibrante, até que notou Rafael. Sua sobrancelha franziu e ela olhou para Clara. Quem é esse? O rosto de Clara empalideceu, suas mãos tremendo ao alcançar a filha. Sofia, querida, este é... Ela hesitou, seus olhos fixos nos de Rafael, uma guerra silenciosa neles. Então se endireitou, a voz firme, mas com algo não dito. Este é Rafael Moreira, seu pai. Os olhos de Sofia se arregalaram, a boca entreaberta em choque enquanto o encarava. Rafael sentiu o chão oscilar sob ele, seu mundo reduzido a esse momento. Essa garota, sua filha, olhando-o como se ele fosse um estranho. O que ele era. A expressão dela mudou de surpresa para algo mais sombrio. Confusão, mágoa, talvez traição. E ela recuou, aproximando-se de Clara. Você tá... Sofia começou, a voz vacilante. Ela olhou para a mãe e depois para ele, as mãos cerradas. Você é o cara que nos abandonou? O coração de Rafael se partiu. Sofia, eu... Começou, mas ela balançou a cabeça, cortando-o. Não faz isso, disse, a voz trêmula, mas firme. Não quero ouvir. Ela se virou para Clara, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Por que ele está aqui, mãe? Por que agora? Clara a puxou para si, os próprios olhos reluzindo com tristeza e determinação. Não sei, meu amor, murmurou, olhando Rafael por cima do ombro de Sofia. Mas ele não vai ficar. Rafael ficou ali, impotente.
Enquanto Clara levava Sofia embora, a multidão as engolindo. Seu peito doía, um vazio onde a esperança tremeluzira por um instante. Ele as encontrara. Clara, viva e feroz. Sofia, um pedaço vivo dele que nunca conhecera. Mas elas não o queriam. Ainda não. Talvez nunca. Enquanto as via sumir, um grito agudo ecoou do outro lado da sala. Uma voz feminina em pânico. Chamem o SAMU! Ela tá machucada! Rafael virou a cabeça na direção do som, o sangue gelando ao ver um grupo perto da saída. Então a viu. Clara, caída no chão, Sofia ajoelhada ao lado, soluçando. O tempo parou. Seu passado, seu futuro, tudo o que perdera e ainda podia perder, escapava entre seus dedos novamente. Ele correu até elas, o medo o sufocando, sabendo que isso era culpa dele, de algum modo sempre culpa dele. Rafael abriu caminho entre a multidão, o coração batendo como um tambor de guerra enquanto lutava para chegar a Clara. O verniz elegante da gala se desfizera. Os convidados em seus trajes reluzentes agora olhavam em silêncio atônito ou sussurravam em pânico contido. Ele mal registrava seus rostos, seu mundo reduzido à visão de Clara esparramada no chão de mármore, o vestido azul turquesa espalhado como tinta derramada. Sofia estava ajoelhada ao lado, as mãos trêmulas segurando o braço da mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, por favor, acorda! Soluçava, a voz rouca e embargada. Rafael se ajoelhou ao lado delas, a respiração ofegante. Clara estava de olhos fechados, o rosto pálido, um filete de sangue escorrendo de um corte na testa. Uma taça de caipirinha quebrada jazia perto, as bordas irregulares brilhando sob a luz do lustre. Alguém devia ter esbarrado nela, fazendo-a bater na mesa. Clara, sussurrou ele, a voz trêmula enquanto a tocava. Seus dedos roçaram a bochecha dela, fria e imóvel, e uma onda de terror o invadiu. Não agora, não assim. Ele não podia perdê-la de novo, não quando acabara de reencontrá-la. Alguém chame ajuda, gritou, a voz cortando o caos. Alguns convidados se mexeram, celulares ao ouvido, enquanto outros pairavam inúteis. Sofia olhou para ele, os olhos castanhos, os dele, arregalados de medo e acusação. Faz alguma coisa! Você devia ser o... Ela não terminou, engasgando com a palavra pai, mas o peso pairou entre eles, afiado e implacável. Estou aqui, disse Rafael, a voz falhando, enquanto pressionava a mão no pulso de Clara, buscando o pulso. Estava lá, fraco, irregular, mas presente, e o alívio o inundou, embora fugaz. Ele se inclinou mais perto, os lábios junto ao ouvido dela. Aguenta firme, Clara. Por favor, não vou te deixar dessa vez. Era uma promessa, uma prece, um apelo a um universo que já lhe tirara tanto. Minutos depois, os paramédicos chegaram, seus uniformes laranja contrastando com a elegância da gala. Rafael recuou, as mãos escorregadias de suor, enquanto eles cercavam Clara. Sofia se agarrou ao braço dele, as unhas cravadas na manga, e ele percebeu que ela não o soltara. Não completamente. Ela vai ficar bem, né? Sussurrou ela, a voz baixa, infantil sob a bravata de antes. Ela tem que ficar, disse Rafael, mais para si que para ela. Ele a puxou para si, desajeitado, mas desesperado, e por um instante ela não resistiu. Os médicos colocaram Clara numa maca, a cabeça ligeiramente inclinada, e o estômago de Rafael se revirou. Ele o seguiu, Sofia ao seu lado, a noite úmida do rio mordendo sua pele, enquanto entravam na ambulância. A viagem ao Hospital Souza Aguiar foi um borrão de sirenes e luz estéril. Rafael sentou-se diante de Sofia, que fitava a forma imóvel da mãe, as mãos entrelaçadas no colo. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, para diminuir o abismo entre eles, mas as palavras pareciam frágeis, engolidas pelo ronco do motor e pelos bips dos monitores. Ela era sua filha, mas uma estranha, e a culpa disso o devorava vivo.
No hospital, foram levados a uma sala de espera, paredes bege e luzes fluorescentes piscando em contraste com o luxo da gala. Sofia andava de um lado a outro, os tênis chiando no linóleo, enquanto Rafael ficou perto da janela, olhando a cidade encharcada. As horas se arrastaram, cada tique do relógio como uma faca em seu peito. Ele relembrou cada instante com Clara. O primeiro beijo na praia de Copacabana, o jeito que ela ria de suas piadas ruins, a noite em que ela falou do bebê. Ele jogara tudo fora, e agora o destino colocava a vida dela diante dele, um teste cruel que ele não sabia se passaria. Uma médica surgiu, o rosto cansado, mas sereno. Ela está estável, disse, e Rafael soltou um suspiro que não sabia que segurava. Bateu a cabeça forte, concussão, uns hematomas, mas sem sangramento interno. Tá acordada, perguntando pela filha. Sofia se levantou, o alívio tomando seu rosto. Posso ver ela? Perguntou, a voz trêmula de esperança. Claro, disse a médica olhando Rafael. Você também, se ela deixar. Rafael assentiu, a garganta apertada. Seguiram a médica por um corredor estéril, o cheiro de álcool gel ardendo no nariz, até o quarto de Clara. Ela estava deitada, um curativo na testa, os olhos entreabertos, mas alertas. Ao ver Sofia, um sorriso fraco curvou seus lábios. Oi, meu amor, murmurou, estendendo a mão. Sofia correu para ela, enterrando o rosto no ombro da mãe, e Rafael ficou de lado, fora daquele laço. Então o olhar de Clara encontrou o dele, e o ar pesou. Você ainda está aqui, disse ela, a voz firme, mas ilegível. Eu disse que não ia embora, respondeu ele aproximando-se, as mãos nos bolsos para esconder o tremor. Não dessa vez. Ela o estudou, a expressão misturando exaustão e algo mais suave. Algo que ele não conseguia nomear. Sofia, disse ela, sem desviar os olhos dele. Pode nos dar um minuto? Sofia hesitou, olhando entre eles. Depois assentiu e saiu, deixando a porta entreaberta. O silêncio se esticou, denso e sufocante, até Clara falar. Ela tem perguntado por você ultimamente. Quem você é? Por que não estava lá? Eu não sabia o que dizer, até a carta. O coração de Rafael tropeçou. Quero conhecê-la, Clara. Quero acertar as coisas, com ela, com você. A risada de Clara foi amarga, frágil. Você não pode simplesmente voltar, Rafael. Ela não é um troféu para você reclamar. E eu construí uma vida sem você. Tive que construir. Sua voz tremeu, traindo a dor que ela enterrara fundo. Mas ela merece te conhecer, mesmo que eu odeie isso. Então vou tentar. Por ela. Ele assentiu, lágrimas queimando os olhos. Obrigado, sussurrou. É tudo que peço. Ela desviou o olhar, o maxilar tenso, e ele viu a batalha nela. O amor que um dia sentiu, lutando contra as cicatrizes que ele deixara. Ele queria abraçá-la, apagar os anos, mas ela era uma fortaleza agora, muralhas que ele ajudara a erguer. Ainda assim, havia um brilho ali, uma faísca da garota que ele amara, e isso acendeu algo nele. Esperança, frágil, mas feroz. Sofia voltou, sua presença aliviando a tensão, e na hora seguinte eles sentaram juntos, um trio inquieto ligado por sangue e promessas quebradas. Rafael observou a filha, gravando o jeito que ela ajeitava o cabelo atrás da orelha, como sua voz suavizava ao falar com Clara. Ela era um milagre que ele não merecia, e ainda assim estava ali, aproximando-se dele a cada palavra hesitante. Quando ela perguntou sobre sua vida, seu trabalho, seu mundo, ele respondeu com uma gentileza que não sabia possuir, e os sorrisos tímidos dela cravaram-se em seu coração. Mas conforme a noite avançava, uma sombra se aproximava. Uma enfermeira entrou, o rosto pálido. Senhora Menezes, precisamos de mais exames. Seus sinais vitais subiram. Pode ter algo que escapou. A mão de Clara apertou a de Sofia, seus olhos buscando Rafael, arregalados de medo. O que está acontecendo? Perguntou ela, a voz trêmula.
O estômago de Rafael despencou, o pavor o agarrando enquanto o quarto girava. Médicos, máquinas, vozes urgentes. Sofia se agarrou a ele, sem forças, e ele a segurou firme, o olhar fixo em Clara enquanto a levavam. Ela escapava dele de novo, e dessa vez ele não sabia se conseguiria segui-la. O quarto do hospital esvaziou-se tão rápido quanto se enchera, deixando Rafael e Sofia sozinhos num silêncio que zumbia de medo. As luzes fluorescentes piscavam no teto, lançando sombras duras no rosto de Sofia, molhado de lágrimas, enquanto ela se agarrava ao braço de Rafael, a respiração curta e irregular. Ele sentia ela tremer, o corpo pequeno pressionado contra ele, e percebeu o quanto ela era frágil sob a coragem que usava como escudo. Era sua filha, dele, e ainda assim ele não sabia como confortá-la, não tinha as palavras para aliviar o terror em seus olhos. Só podia abraçá-la, o coração martelando enquanto a imagem de Clara sendo levada queimava em sua mente. "O que está errado com ela?" Sofia sussurrou, a voz embargada. "Ela estava bem, estava falando com a gente. Ela não pode." Ela parou, engasgando num soluço, e Rafael a puxou mais perto, o queixo sobre sua cabeça. "Ela é forte", disse, forçando certeza na voz, mesmo com a dúvida o corroendo. "Ela é uma guerreira, Sofia. Lutou por você a vida toda. Não vai desistir agora." Ele não sabia se confortava ela ou a si mesmo, mas as palavras eram uma boia, algo a que se agarrar enquanto os minutos se estendiam numa eternidade. Eles sentaram nas cadeiras duras do hospital, o plástico frio contra a pele, e esperaram. A mente de Rafael disparou, revisitando cada segundo desde a gala, o modo como os olhos de Clara suavizaram ao olhar Sofia, o lampejo de vulnerabilidade quando falou com ele. Ele vira isso, não vira? Uma rachadura no muro que ela erguera, um sinal de que talvez, só talvez, ela não o odiasse tanto quanto dizia. E agora ela se afastava novamente, a vida dela pendendo num fio que ele não compreendia. Por fim, um médico apareceu, o rosto exausto, mas calmo. "Ela está estável de novo", disse, e Sofia encostou-se em Rafael, um suspiro trêmulo escapando. Foi uma reação tardia, inchaço interno por causa da queda. "Tá controlado, mas ela precisa repousar. Vocês podem vê-la logo." Rafael assentiu, o alívio lutando contra a dor no peito. "Obrigado", murmurou, a voz rouca. Sofia enxugou os olhos, afastando-se um pouco, e ele sentiu a perda do calor dela como um golpe. Ela ainda era uma estranha, mas cada momento com ela remendava algo quebrado dentro dele. Quando puderam entrar de novo, Clara parecia menor, engolida pela cama e pelos fios. Seus olhos se abriram ao vê-los, um sorriso fraco curvando os lábios. "Vocês dois parecem ter visto um fantasma", disse a voz fraca, mas com aquele fogo familiar. Sofia riu, um som molhado, e subiu na cama, aninhando-se ao lado da mãe. "Não me assusta assim de novo", disse, escondendo o rosto no ombro de Clara. "Não posso te perder." "Você não vai", prometeu Clara, a mão acariciando os cabelos de Sofia. Seu olhar encontrou Rafael, demorando-se ali, e ele se sentiu exposto, cru sob aquele escrutínio. "Você ainda está aqui", disse ela de novo, mas agora não era uma acusação, apenas uma constatação quieta. "Eu disse que não ia embora", respondeu ele, chegando mais perto, as mãos nos bolsos para não tocá-la. "Não dessa vez." Ela sustentou seu olhar, e por um instante os anos se dissolveram. Ele viu a garota que amara, aquela que dançara com ele na chuva da Lapa, que sussurrara sonhos de um futuro que nunca tiveram. Mas então os olhos dela endureceram e ela desviou o olhar, o momento escapando entre seus dedos como areia. Os dias se passaram naquele quarto de hospital, uma trégua frágil se formando entre eles. Rafael ficou, trazendo café e salgados dos lugares favoritos de Clara no Rio, como a padaria da Tijuca, onde ela sempre pedia um pão na chapa.
Sofia foi se achegando a ele aos poucos, suas perguntas passando de cautelosas a curiosas. Você realmente construiu aquele prédio na Barra? Perguntou ela numa tarde, os olhos arregalados enquanto mordiam coxinha. Sim, disse ele, um leve sorriso nos lábios. Levou 3 anos, quase me enlouqueceu. Ela sorriu, um traço de Clara na expressão, e o coração dele se aqueceu. Ele conquistava a confiança dela, pedaço por pedaço, e isso parecia um milagre. Com Clara, porém, era diferente. Momentos de ternura cortados por arestas afiadas. Ela o deixava sentar ao seu lado, ajudá-la com os travesseiros, mas suas muralhas seguiam firmes, suas palavras cuidadosas. Ainda assim, havia brechas, instantes em que ela ria de suas piadas bobas, ou quando a mão dela roçava a dele e demorava 1 segundo a mais. Numa noite, enquanto Sofia dormia na cadeira ao lado da cama, Clara virou-se para ele, a voz suave sob a luz tênue. Eu sonhava com você voltando, admitiu, os olhos fixos no teto. Depois que você foi embora, eu ficava acordada imaginando você batendo na minha porta, implorando para nos ver. Mas você nunca veio. A garganta de Rafael se fechou, a vergonha o inundando. Eu quis, disse, inclinando-se, os cotovelos nos joelhos. Tive medo, Clara. Minha família, eles me convenceram que eu ia estragar tudo se ficasse com você. Eu estava errado, errei em tanta coisa. Ela virou a cabeça, encontrando seu olhar, lágrimas brilhando nos olhos. Eu te amava, Rafael, mais que tudo. E você me destruiu. A voz dela tremeu, e ela passou a mão no rosto, irritada com a própria fraqueza. Não sei se consigo te deixar voltar. Não assim. Não espero que deixe, disse ele, a voz baixa e intensa. Mas vou passar o resto da vida provando que não sou mais aquele cara. Por você, pela Sofia. Ela não respondeu, mas seu silêncio não era frio. Era pesado, pensativo. No dia seguinte, ela estava mais forte, sentada, brincando com Sofia sobre seu gosto musical duvidoso. Rafael as observava, uma dor quieta brotando no peito. Era disso que ele sentia falta. Uma família bagunçada e real. Trocaria cada real, cada torre, por isso. Quando Clara teve alta, Rafael as levou até a casa modesta dela em Jacarepaguá. Um sobrado simples com tinta descascada e um quintal cheio de flores silvestres. Ele carregou as malas dela para dentro, ignorando os protestos, e ficou na porta enquanto Sofia a ajudava a se ajeitar no sofá. Você não precisa ficar, disse Clara, mas o tom não tinha a mesma dureza. Quero ficar, respondeu ele, encontrando seus olhos. Se você me deixar. Ela hesitou, depois assentiu. Uma pequena concessão que pareceu uma vitória. Na semana seguinte, ele virou presença constante, cozinhando jantares que Sofia devorava, consertando a torneira pingando que Clara ignorara por meses. Não forçava, não pedia mais do que ela queria dar, mas cada olhar trocado, cada toque acidental alimentava um fogo que ele pensara extinto. Numa noite, enquanto a chuva batia nas janelas, Clara o encontrou na varanda, olhando o morro ao longe. Você tá diferente, disse ela enrolada num cobertor. Não é o Rafael que eu conhecia. Tive 20 anos para descobrir quem eu devia ter sido, disse ele, virando-se para ela. Te amo, Clara. Nunca parei. E vou esperar o tempo que for para você acreditar nisso. A respiração dela travou, e ela se aproximou, a mão pousando no peito dele. Por um instante, ele achou que ela o beijaria, os lábios entreabertos, os olhos o buscando, mas ela recuou, o medo brilhando no rosto. Preciso de tempo, sussurrou. Te dou o tempo, disse ele, a voz firme apesar da dor. Não vou a lugar nenhum. Na manhã seguinte, Sofia entrou na cozinha, o rosto aceso de excitação. Mãe, olha o que chegou! Ela segurava um envelope e o sorriso de Clara murchou ao abri-lo. Rafael observou, o desconforto arrepiando sua pele, enquanto as mãos dela tremiam e uma foto escorregava ao chão.
uma imagem granulada de um acidente de carro, os destroços retorcidos e crus. "O que é isso?" perguntou ele, aproximando-se. A voz de Clara era um sussurro, misturado com pavor. "É um aviso. Alguém não quer a gente junto." A foto ficou sobre a mesa da cozinha, como um mau presságio, as bordas ligeiramente curvadas pelo ar úmido do rio que entrava pelas janelas velhas do sobrado. O estômago de Rafael se revirou ao olhar os destroços. Um carro destruído, o lado do motorista amassado e irreconhecível, capturado em preto e branco. As mãos de Clara tremiam enquanto segurava o envelope, o rosto sem cor, enquanto Sofia pairava ao lado, a confusão marcada em seus traços jovens. O bilhete dentro era simples, escrito com tinta irregular. "Fique longe dele ou é você." Sem assinatura, sem explicação. Só uma ameaça que pairava na sala como uma nuvem de tempestade pronta a desabar. "Quem mandou isso?" Rafael exigiu, a voz áspera com medo e raiva misturados. Ele pegou a foto, mas Clara a tomou de volta, os olhos flamejantes encontrando os dele. "Não sei", disse, embora a voz tremesse. "Mas é por sua causa, né? Você voltou para nossa vida e agora isso?" Ela empurrou o bilhete para ele, a respiração entrecortada. "Alguém quer que eu suma, Rafael. E Sofia? Meu Deus, e se forem atrás dela também?" Os olhos de Sofia se arregalaram e ela se achegou à mãe, a bravata se desfazendo. "Mãe, o que está acontecendo? Por que alguém..." Sua voz falhou e ela olhou para Rafael, buscando respostas que ele não tinha. "Eu vou resolver isso", disse ele, o maxilar travado enquanto pegava o bilhete dos dedos trêmulos de Clara. "Juro que não deixo nada acontecer com vocês." Mas mesmo ao falar, a dúvida o corroía. Quem faria isso? Sua mente correu para a família. Sua mãe, Dona Helena, com seu desprezo gélido por Clara, ou seu irmão André, que sempre invejara o sucesso de Rafael. Nunca o perdoaram por amá-la, por ousar desafiar o mundo perfeito deles. Será que iriam tão baixo assim? Clara afundou numa cadeira, a cabeça entre as mãos, e Rafael se ajoelhou ao lado, a mão hesitando sobre o ombro dela antes de pousar ali, firme. "Tô chamando o Torres", disse ele. "Meu investigador. Ele descobre quem está por trás disso, você não está mais sozinha nisso." Ela o encarou, lágrimas escorrendo, e pela primeira vez não se afastou. "Tô com medo, Rafael", sussurrou tão baixo que ele quase não ouviu. "Lutei por tudo. Sofia, essa casa, minha vida. Não posso perder agora." "Você não vai", disse ele, a voz firme e decidida. "Já te perdi uma vez. Não deixo isso acontecer de novo." Os dias seguintes foram um misto de tensão e momentos calmos que os uniram mais. Torres investigou a ameaça, rastreando o envelope até um celular comprado em Niterói, uma pista que não levava a nada, por enquanto. Rafael ficou no sobrado, dormindo no sofá surrado, sua presença um escudo contra o desconhecido. Sofia se apegava a ele a cada dia, suas risadas enchendo a casa, enquanto ele a ensinava a jogar truco com moedas, a inteligência afiada dela espelhando a de Clara. E Clara? Ela amoleceu, os olhares cautelosos virando olhares demorados, a mão roçando a dele enquanto lavavam louça juntos. Numa noite, enquanto Sofia dormia no andar de cima, Clara se juntou a Rafael na varanda, a chuva caindo firme no telhado. Ela segurava 2 xícaras de café, entregando uma a ele, e sentou ao lado no banco gasto pelo tempo. "Fico pensando naquele acidente", disse ela, a voz baixa. "Não é só uma ameaça. É pessoal. Alguém nos conhece, sabe o que fomos." Rafael tomou um gole do café, o calor pouco aliviando o frio em seus ossos. "Fujo da minha família há anos", admitiu. "Eles te odiavam porque você era tudo que eles não controlavam. Se forem eles, eu acabo com isso. Acabo com eles de uma vez." Ela virou para ele, os olhos vasculhando seu rosto. "Você faria isso? Abrir mão de todo esse dinheiro, esse poder, por você e Sofia?"
Ele pousou a xícara e pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Num piscar de olhos. Construí prédios, Clara. Mas você é a única coisa que sempre me fez sentir em casa. A respiração dela travou e ela se inclinou para ele, a testa encostando na dele. Quero acreditar em você, murmurou. Quero confiar nisso, em nós. Mas estou apavorada. Então me deixa provar, disse ele, erguendo o queixo dela, os lábios roçando os dela num beijo leve, hesitante, que se aprofundou quando ela retribuiu. Foi uma reconquista, uma promessa, 20 anos de saudade num único instante. Quando se afastaram, os olhos dela brilhavam com lágrimas, mas ela sorriu, um sorriso verdadeiro, sem máscaras, que iluminou a noite. Na manhã seguinte, Torres ligou. É seu irmão, disse, a voz grave no viva voz. André, tá seguindo Clara há semanas. Contratou um cara para assustá-la. Tenho provas, fotos, pagamentos. Ele tá obcecado, Rafael. Acha que você tá jogando o legado da família fora. O sangue de Rafael gelou, mas a raiva veio em seguida. Onde ele tá? Exigiu. No apartamento dele na Zona Sul, disse Torres. Eu agiria rápido. Rafael desligou, virando-se para Clara, que empalidecera. Fica aqui com Sofia, disse ele pegando as chaves. Vou resolver isso. Ela agarrou seu braço, o aperto forte. Toma cuidado. Preciso de você de volta. Ele a beijou com força, um juramento na pressão dos lábios. Depois dirigiu para o centro, a chuva embaçando o para-brisa enquanto acelerava para a Zona Sul. O prédio de André se erguia à frente, uma torre elegante de vidro e concreto, e Rafael invadiu o lugar, a fúria se tornando algo vivo. Encontrou o irmão na cobertura, esparramado num sofá de couro, um copo de uísque na mão. Você é patético, cuspiu Rafael, batendo a porta atrás de si. Ameaçando a Clara? Sofia? Que diabo está errado com você? André sorriu indiferente. Você é que está jogando tudo fora por uma favelada e o pirralho dela. Mamãe deve estar se revirando no caixão. Rafael avançou, prensando André contra a parede, o antebraço na garganta dele. Você não toca nelas, rosnou. Nunca mais. Você está acabado. André sibilou, o sorriso sumindo quando Rafael o soltou recuando. Tenho provas, disse Rafael. Você vai preso por isso, ou sai do Rio e nunca mais volta. Escolhe. André o encarou, mas a resistência se esvaiu. Tá bem, murmurou. Você vai se arrepender. Já me arrependo de você, disse Rafael, saindo, a porta batendo ao passar. De volta ao sobrado, Clara e Sofia esperavam, aliviadas, quando ele entrou. Acabou, disse ele, puxando as duas para os seus braços. Ele se foi. Semanas depois, o ar estava fresco de primavera, quando Rafael estava no quintal, uma caixinha de veludo no bolso. Clara saiu da casa, os cabelos soltos e um sorriso hesitante mais quente. Sofia os observava da varanda, um sorriso esperto no rosto. Clara Menezes, disse Rafael, ajoelhando-se, o anel brilhando ao sol. Te amo desde os 19 anos. Te perdi uma vez, mas nunca mais te deixo ir. Casa comigo, me deixa ser seu, nosso, para sempre. Lágrimas rolaram pelo rosto dela quando ela assentiu, puxando-o para um beijo que sabia a sal e segundas chances. Sofia aplaudiu, correndo para se juntar a eles, e ali ficaram, uma família forjada na dor e na redenção. O casamento foi simples, no quintal sob um toldo de flores amarelas, com Sofia como testemunha. Rafael cortou laços com a fortuna da família, investindo sua riqueza numa fundação para mãe solo, um tributo à força de Clara. Construíram uma vida naquele sobrado, não de torres, mas de amor, risadas e conversas madrugada adentro. Enquanto dançavam na recepção, Clara sussurrou em seu ouvido. Você valeu a espera. E Rafael sabia, a cada batida do coração, que isso, eles, era o tesouro que ele buscara todo esse tempo. E aí, gostou da história? Se você assistiu até aqui e se emocionou com essa jornada de superação e amor,
Comenta a palavra linda aqui nos comentários. Assim, eu vou saber que você acompanhou tudo até o final e adorou a história. E claro, vou deixar um coração para você. Agora não sai do canal. O vídeo que está aparecendo na tela é tão emocionante quanto esse. Tenho certeza que você vai amar.